gostaria de refletir a respeito de 3 perguntinhas. Primeira, quando colocado à prova, nós conseguimos colocar em prática as instruções da pregação da semana passada? Primeira pergunta, quando tivemos a oportunidade, nós conseguimos pôr em prática o assunto que trata, dos nossos deveres para com os não crentes e com autoridades. E para nós relembrarmos, nós temos aí o YouTube e o canal também, o site da igreja que pode nos auxiliar também. Segunda pergunta, como eu, você, nós nos preparamos o solo do nosso coração para aqui estar nessa noite? Nós começamos já nos preparar com a oração, já nos colocando diante do Senhor de uma maneira santa, de uma maneira séria, para aqui estarmos ouvindo a palavra do Senhor, que é a boa semente, com os nossos coraçõezinhos já preparados com a boa terra que há de receber a boa semente. Segunda pergunta. E a terceira, qual a sua expectativa com relação a esta pregação? 3 perguntinhas para nós pensarmos juntos. E espero que Deus trabalhe em nossos corações, ainda que tenha que passar o arado e cortar os nossos corações nessa noite, para que nós possamos receber a boa semente, que é a palavra de Deus, de uma maneira que realmente encontre lugar, encontre aconchego, encontre lugar de acomodação em nossos corações. E para isso, nós podemos nos recorrer ao texto de Tiago, capítulo 1, versículo 21, que diz: portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Irmãos, esse texto tem falado ao meu coração no sentido de olhar com amor, com misericórdia para os meus amados irmãos, e entender que assim como eu vejo dificuldade, limitação, às vezes até uma ofensa que o irmão provocou sem a menor intenção, da mesma forma eu faço isso muitas vezes. Então isso tem me levado a refletir acerca desse assunto. Despojar de toda impureza e acúmulo de maldade e acolher a palavra de Deus. Isso é uma instrução boa para nós iniciarmos, E o tema da nossa mensagem nessa noite é a sementeira da palavra. Quando diz a sementeira da palavra, nós já sabemos aonde nós vamos recorrer, Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. Obrigado, Lê. Livro de Mateus, capítulo 13, de 1 a 23, fala sobre a parábola do semeador. Então diz assim: aqui nós vimos, após Jesus ter realizado vários milagres, teve situações onde Jesus livrou pessoas de situações onde elas estavam acometidas de demônios e várias outras situações, até que nós chegamos aqui no final do capítulo 12, onde as pessoas chegaram a Jesus e disseram: olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus disse então, aquele que faz a vontade do meu Pai, é que então é verdadeiramente meu irmão, minha mãe, esses sim são os que cumprem a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí, então nós chegamos no versículo 13, onde Jesus trata da parábola do semeador. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, versículo 1, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, e 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu:
porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos orar, irmãos? Pedir graça para o nosso Deus? Querido e amado Deus, estamos aqui, Senhor, desejosos de ouvir o Teu falar, ó Deus. Pedimos, Pai querido, primeiramente, que o Senhor se agrade do nosso culto, que o Senhor conduza-nos em toda a verdade, que o Teu Espírito Santo possa verdadeiramente nos orientar nessa noite e que tudo que formos fazer, ó Deus, que seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, ó Deus. Instrua-nos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ver o Senhor nessa noite. E por isso nós debruçamos na Tua santa palavra, pedindo ao Senhor, Pai querido, que nos oriente, fale aos nossos corações. Quebra, Senhor, a nossa dura cerviz, ó Deus. Instrua-nos, ó Deus, segundo a Tua palavra. Fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos simplesmente, Pai. Queremos ver o Senhor, Pai. Assim como um dia Jó disse, antes conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E nós queremos ver o Senhor, Pai. Por isso pedimos que o Senhor se revele a nós através da Tua santa palavra. Assim oramos, com uma santa expectativa de ouvirmos o Senhor nessa noite, de sermos edificados, de sermos transformados, de sermos fortalecidos para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Antes de nós entrarmos propriamente no nosso tema, que é a sementeira, nós vamos só nos ater aqui, do versículo 10 ao 17, aonde Jesus explica o porquê dele falar por parábolas, né? Ele diz aqui então, do versículo 10 até 17, ele diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falas por parábolas? É um questionamento que nós também poderíamos fazer, uma dúvida que nós também poderíamos ter. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Irmãos, aqui nós vimos que existe um direcionamento, é Jesus quem abre o coração para que nós possamos entender a palavra de Deus. Nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de entender aquilo que Deus fala aos nossos corações. Por isso a importância de nós, sempre que nós formos estudarmos, lermos a palavra de Deus, nós orarmos ao Senhor, para que o Espírito Santo aplique a palavra, revele a palavra a nós, e assim nós possamos verdadeiramente ser esclarecidos, ser edificados pela palavra de Deus. Então, quando ele diz que Jesus fala por parábolas, é para que alguns entendam e outros não. Versículo 12 diz, pois ao que tem se lhe dará,
e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem será tirado. Ou seja, tem pessoas que não vão conseguir entender mesmo a palavra de Deus, ainda que eu insista, segundo os meus conhecimentos, mas eu entendo tanto de gramática, tanto de português, tanto de interpretação, que eu posso mudar a forma de explicar, que essa pessoa vai entender claramente o texto. Aí eu mudo a forma de falar. Aqui está dizendo que é para andar. Não, agora eu vou trocar a palavra, vou colocar caminhar, que aí ele vai entender. Né? Mas não é simplesmente uma questão de português, uma questão gramatical. É muito mais profundo que isso. Versículo 13. Pois isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Ou seja, por mais que eu queira explicar da minha maneira, não vai surtir o efeito necessário. Versículo 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Lá em Isaías, no capítulo 6, 19 e 20, nós temos esse assunto. Tá? Ele está dizendo aqui, né? Como Isaías já havia profetizado. Perdão, Isaías 6, 7 e 8. Né? A partir do 8, 8 e 9. Depois disso, ali fala da visão de Isaías, né? Quando Isaías teve um chamamento, ele passou por toda aquela situação, então ele estava ali já um pouco desesperado, né? Estava um pouco assustado com tudo aquilo que ele havia visto, né? Que o Senhor havia se revelado a ele, e ele sabendo que ele era um homem de lábios impuros, ele ficou assustado. Mas aí, né, o seu próprio Senhor se apresentou a ele, acalmou ele. Aí no versículo 8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Como nós estamos precisando de pessoas que tenham essa decisão, irmãos. Eu falo por mim, eu preciso muitas vezes mais me dispor para que o Senhor possa realmente me enviar. E o Senhor está precisando de mais trabalhadores para a seara. E a palavra de Deus diz aqui, quando Isaías se apresentou, então, versículo 9 diz: então disse ele: vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede e vede, mas não percebais. Aqui a gente vê que o povo estava com o coração endurecido. Irmãos, é importante nós entendermos que quando nós endurecemos o nosso coração, nós somos os únicos prejudicados. O Senhor é plenamente completo em si mesmo, Ele não precisa de nós precisamos de Deus. Então é importante nós orarmos para que o Senhor realmente quebre o nosso coração, para que nós possamos receber a palavra do Senhor de bom grado realmente. Né? Então, versículo 14, versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aqui nós estamos vendo, a gente lembra daquela passagem lá dos ninivitas, quando a situação dos ninivitas, Deus tinha mandado Jonas ir pregar, e aquele povo, os ninivitas, acabaram endurecendo o coração, só que depois esse povo se arrependeu. Né? Então a gente vê exemplos que pode trazer para a nossa vida. Nós podemos realmente termos situações de dificuldade, eu estou passando por uma hora difícil, eu não estou tendo sequer prazer em Deus. Né? E nesse momento eu digo, orem por mim. Se vocês perceberem, irmãos, que eu estou enfraquecido, que eu não estou tendo força mais para vir congregar, é importante vocês orarem por mim, porque muitas vezes eu entrei por um caminho de engano, endureci meu coração, e às vezes a palavra de um irmão, a palavra de sabedoria humana, não é suficiente para quebrar o meu coração, mas a palavra de Deus é poderosa para invadir todos os pontos onde encontram pecado na minha vida, e pode me levar a um arrependimento e eu voltar. Tá? Então a gente vê que ali houve arrependimento, e os ninivitas então acabaram tendo seus pecados perdoados, como a gente vê lá no último capítulo do livro de Jonas, né? E no versículo 16, então, fala: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Irmãos, aqui está o segredo para nós essa noite, tá? Gostaria que os irmãos pudessem abrir os vossos olhos, abrir os vossos ouvidos, para que ouçam, para que guardem, para que considerem a palavra do Senhor. Por favor, atentem, versículo 16: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 17:
Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, muitos profetas e justos desejaram ter acesso à palavra de Deus, como nós estamos tendo nessa noite. Desejaram ouvir o Senhor falar e não tiveram esse privilégio. E aqui está para nós, nessa noite, podermos ouvir a palavra do Senhor. Muito bem. Por que o Senhor fala então conosco por parábolas? Porque Ele tem o endereço certo, é no meu, no seu, no coração de cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Tá? Então gostaria que nós atentássemos para essa instrução. Então nós vamos voltar lá no versículo 1 agora, versículo 1 até o versículo 9, essa primeira parte. Diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Irmãos, aqui fala que surgiram pessoas de vários lugares, muitas pessoas, sabendo do conhecimento de Jesus, desejavam aprender com Jesus e queriam realmente aprender um pouco mais daquilo que Jesus ensinava, porque eram ensinamentos muito importantes, né? A gente sabe que a maneira de Jesus ensinar, embora era simples na maneira de falar, mas eram ensinamentos que levavam essas pessoas a ficarem maravilhados, porque era o próprio Jesus se doando através das palavras. Ele ensinava de uma maneira que impactava os corações. Agora, por que isso acontecia? Porque Jesus ensinava não apenas com palavras, Jesus ensinava com as suas atitudes. Jesus convencia muito mais com as suas atitudes. Jesus viveu uma vida de santidade. Então é importante nós entendermos que para nós realmente alcançarmos uma vida que alcança, que impacta outras vidas, é importante a minha vida ser uma vida de exemplo. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, seja aquilo que eu viva realmente, né? Então, nós vamos falar aqui sobre o semeador. Após Jesus ter realizado esses diversos milagres, nós chegamos aqui então no versículo 13, que fala dessa multidão que surgiu, né? Então tinha pessoas de todos os lugares, só que ali no meio daquela multidão existiam os corações e os endereços certos para que aquela palavra encontrasse lugar. A gente viu por que a gente pode falar isso, porque Jesus falava através de parábolas, e tinha pessoas ali no meio que estavam ouvindo, mas que não iam entender. Por quê? Porque não era aberto os seus ouvidos e os seus olhos, o seu coração principalmente, pelo próprio Jesus. Como a gente vê lá no livro de Atos, quando fala no capítulo 16, que Paulo estava pregando num lugar lá onde estava tendo uma concentração de oração das mulheres. Paulo estava pregando e ali diz que apareceu uma mulher chamada Lídia, vendedora de linho e púrpura. E ali a palavra de Deus fala que o próprio Jesus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse a palavra. E diz depois que foram à casa de Lídia e as pessoas foram batizadas. Então a nossa oração, irmãos, seja para que Deus, para que Jesus abra o coração daquele meu parente que eu amo tanto e que ainda não conhece o Senhor. Eu já falei do amor de Deus para ele, mas essa pessoa ainda resiste. Então eu posso interceder, eu posso orar por essa vida, eu posso clamar ao Senhor, né? Pedir ao Senhor que abra o coração dessa pessoa para que ela entenda a palavra. E aí então o Senhor fazendo vai ficar com certeza muito melhor do que o César fazendo, né? Muito bem, Jesus disse que o semeador saiu a semear, versículo 2 aí, né? Fala aqui, o semeador saiu a semear. E esse semeador não perdeu tempo analisando as circunstâncias difíceis, né? Ele poderia encontrar situações difíceis como encontrou, porém ele não se deteve diante dos poucos recursos que ele possuía, né? Ele sabia que as situações eram difíceis, ele não tinha, como nós temos hoje, o WhatsApp, o Facebook e tantos outros caminhos que nós podemos evangelizar através desses mecanismos, né? Ele poderia encontrar situações difíceis e complicadas, como de fato ele encontrou, e nós vamos ver no decorrer desses versículos logo abaixo, né? E aí a gente vê que, embora ele tenha tido todas essas dificuldades, ele não se abateu. Por quê? Importante nós sabermos, irmãos, que ele sabia, e assim como nós também sabemos quem é que nos comissionou essa missão de irmos e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem é que nos comissionou? Foi o próprio Jesus que disse isso, né? Lá no final do livro de Mateus, no capítulo 28, nos 2 últimos versículos, né? Quando ele diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Né? E aí ele diz: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós temos uma segurança em Cristo. Se eu for usar os meus recursos, se eu for usar a minha maneira, mas eu tenho uma maneira tão prática de falar, e eu tenho uma maneira de convencer as pessoas.
irmão, eu posso até convencer essa pessoa por um breve momento, mas a salvação verdadeira nós só temos em Jesus Cristo. Por isso a importância de nós confiarmos plenamente em Jesus Cristo. Saber que é Ele quem salva, é Ele quem faz a obra por completo. Eu posso fazer algo momentâneo, mas quem pode fazer a obra por completo, somente o Senhor. E a própria palavra de Deus fala, né? O próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Daí então a importância de nós dependermos de Jesus Cristo a cada dia, né? E aqui então temos algumas perguntas. E se esse semeador, quando saísse, achasse o campo tomado de dificuldades? E se armasse contra ele os espinhos? E ainda, se porventura se levantasse contra ele as pedras? E ainda, se fechasse os caminhos, que haveria de fazer? Todos esses problemas ele enfrentou. Esse semeador que saiu encorajadamente, ele saiu e encontrou com esses problemas. Começou ele a semear, mas os poucos resultados encorajadores não surgiam. Era muito pouco aquilo que ele conseguia encontrar de fruto realmente encorajador. E muitas vezes nós temos essa tendência, puxa vida, eu queria sair, mas queria que já fosse. Aí eu ouvi falar que lá na igreja tal batizou tantas pessoas, eu queria que aqui também fosse assim. Mas é importante o primeiro passo, eu poder me tomar dessa coragem e entender que quem me comissionou, quem nos comissionou, já nos trouxe a palavra. Como que um dia a palavra chegou até mim, chegou até cada um de nós? Foi alguém que um dia nos apresentou o Evangelho. E da mesma maneira vai ser importante que a gente apresente a outras pessoas. Nós crermos realmente que esse Evangelho mudou a minha vida e é capaz de mudar a vida de todas as pessoas que Jesus, que Deus realmente tem no seu rol de eleitos, né? Muito bem. Então, como eu disse, todos esses problemas ele encontrou. Começou ele a semear, mas com os poucos resultados encorajadores, né, ele acabou tendo dificuldade, mas não desanimou, não desistiu. Uma parte caiu entre os espinhos e afogaram-se nos espinhos. Outra parte caiu sobre as pedras e secou-se nas pedras, por falta de umidade. Outra parte caiu no caminho, então os homens passando pisaram sobre elas, né, e essa semente não prosperou. E ainda para completar, vieram as aves e acabaram comendo, porque estava muito exposto à beira do caminho, né. Então aqui nós vemos, irmãos, várias criaturas, várias situações trabalhando contra esse semeador, contra essa semeadura. Criaturas de vários gêneros, né? Nós vemos aqui, por exemplo, criaturas racionais, como os homens que pisaram essa semente, né? Então são situações de criaturas racionais, criaturas sensitivas, como os animais, aqui usado as aves, que comeram essas sementes, criaturas vegetativas, representadas pelos espinhos, né, as plantas, e ainda as insensíveis, que são as pedras, né? Então nós vimos, as pedras secaram a semente, os espinhos afogaram, as aves comeram e os homens pisaram. O que nós entendemos com isso? Irmãos, nós vamos encontrar na nossa semeadura, pode ter certeza, homens com essas naturezas. Nós vamos encontrar homens que são pedras, que a gente fala, e ele fica insensível. Aí a pessoa está passando uma hora terrível, uma hora difícil, ele lembra de você. Ele está desesperado, é uma pessoa na família que morre, não morre. Aí ele fala, mas tem aquele pessoal lá que é crente, eu vou ligar para eles, vou pedir oração. Aí você ora por ele. Aí você fala, puxa vida, agora ele vai vir quebrantado, ele vai se debruçar, né, e vai vir. Mas é importante nós continuarmos com a nossa caminhada, continuar pregando o Evangelho. Aí o parente sara, você fala, agora ele vai vir. Não, daí ele some novamente, né, ele parte. Você fala, puxa vida, né? Então, esses são os homens pedra. O coração até teve aquele momentinho durante aquela situação difícil, mas daqui um pouco passou a situação e ele então parte novamente, né? Então, nós vamos ter homens que ferem como espinhos, aquele que você está tentando falar para ele está te furando, né? Você está tentando falar do Evangelho, ele está falando mal de você. Você está tentando ajudar para que essa pessoa chegue a encontrar o caminho divino, o caminho de esperança, e essa pessoa está jogando na tua cara tudo aquilo que ela fez de bom para você e aquela coisa, mas é assim mesmo. E nós somos chamados para padecer o resto das aflições de Cristo. Muitos de nós têm passado por isso, irmão. Às vezes no trabalho tem pessoas que estão ali e eu falo, puxa vida, né? Eu vou aproveitar e nesse momento aqui vou falar do Evangelho, vou falar do amor de Deus para essa pessoa e tal. Aí daqui a pouco você ouve que a pessoa está falando mal, aí você fala, puxa vida, acho que eu vou parar de falar. Não vou mais falar do amor de Deus para essa pessoa, não. Eu já estou cansado dela. Mas daqui a pouco Deus vem e fala, rapaz, eu chamei você para ir lá falar para aquela pessoa. Ela que vai tratar com o meu coração e eu preciso ser obediente à palavra de Deus.
A palavra de Deus diz que se eu amar somente aqueles que me amam, que mais que eu estou fazendo, né? Senão a minha obrigação. Mas é importante que nós entendamos que nós vamos encontrar homens com essa natureza de espinho. E também nós vamos encontrar homens secos como o chão da estrada. E aí então nós vamos falar, e a palavra não vai conseguir penetrar nesse solo, porque ele está endurecido. Por isso que eu disse logo no começo, importante que o Senhor corte o nosso coração, irmãos, abra o nosso coração, mesmo que doa, mesmo que sangra, mas que nós possamos sair daqui diferente, arrebentados, sangrando, mas sabendo que nós estamos sendo tratados, estamos sendo curados por aquele que nos ama e que é poderoso para fazer tudo aquilo que nós pensamos e muito mais, né? Então aqui nós vemos que teve semente mirrada, teve semente afogada, teve semente comida e teve semente pisada também, né? Mas o semeador não desanimou, nem desistiu, porque, aleluia, ele encontrou uma terra fértil. Por isso que eu digo, irmãos, tenhamos o nosso coração como uma terra fértil. Vamos preparar o nosso coração a cada dia, a cada manhã, para que a palavra de Deus encontre um terreno já trabalhado, um solo já preparado, para que essa boa semente, que é a palavra de Deus, nós sabemos que é uma boa semente, ela possa realmente encontrar lugar e ela possa germinar, né? Então aqui, graças a Deus, que ele encontrou então alguém que tivesse como essa boa terra, né? Então fala que a outra parte caiu em terra boa e produziu a 30, a 60 e até 100 por um. Olha só, graças a Deus, né? O Salmo 126 diz, versículos 5 e 6, diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo trazerão seus feixes, voltarão trazendo seus feixes. Então a gente vê que semear realmente é a parte mais difícil. Colher é a parte que a gente mais gosta, né? Fala, puxa vida, eu plantei um pé de poncã lá em casa faz uns 4, 5 anos, tá difícil, mas eu espero um dia poder colher uma poncã de lá. É a parte mais gostosa que tem. E a palavra de Deus fala que voltarão trazendo seus feixes e com alegria, porque eles tiveram todo aquele trabalho, passaram aquela dificuldade de semear. E é importante nós entendermos que semear não é fácil, mas nós precisamos semear, nós precisamos aprender essa vida do semeador, né? E perseverar nesse trabalho da semeadura, né? Então, o semeador foi perseverante e viu a multiplicação da sementeira, né? Ele teve esse privilégio de poder ver as sementes produzindo, e isso foi muito bom. Ele pôde desfrutar desse grande privilégio de observar essa colheita, né? Depois, irmãos, nós vamos continuar a explicação um pouco mais detalhada desses textos, a partir do versículo 13 até o versículo, do versículo 18 até o 23, né? Nós vimos a explicação da parábola, e aqui então nós vamos ver de um pouco mais detalhado esse assunto que Jesus mostrou primeiramente, e aqui ele traz um pouco mais detalhado. Então, a partir do versículo 18, ainda no texto de Mateus 13, 18 diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aqui Jesus está nos trazendo graça, irmãos, de poder nos explicar esse assunto. Versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esta frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Muito bem, a partir do versículo 18 aí, nós podemos ver que a semente que semeou o semeador é a palavra de Deus. Está muito bem explicado aí. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que a semente caiu são os diversos corações dos homens. Esse é o nosso coração, irmãos. Importante nós, como eu disse, estarmos sempre preparando o nosso coração. Eu vou para a reunião mais importante da minha vida, eu sempre digo, né? A reunião da igreja é a reunião mais importante da minha vida. Eu tenho falado isso, mas eu preciso que isso realmente seja uma realidade para a minha vida. Eu digo, ainda não é uma realidade.
porque eu já fiz essa prova e eu fui envergonhado no momento assim que eu nem imaginava. Eu estava indo para uma viagem, né? A gente estava indo com a família, e eu pensei assim, falei, puxa vida, eu estou indo num lugar tão bacana, né? Tão divertido, vai ser um churrasco lá com o pessoal da fazenda e tal, e eu estou andando tão longe, e em busca de um lugar desse, tinha um momento de chuva, aquela dificuldade toda, estrada de chão, falei, puxa, o carro pode atolar, mas outras pessoas estão indo, se acontecer alguma coisa, alguém vai passar, vai me ajudar, e eu fui. Pela fé em mim, não pela fé em Deus, mas pela fé em mim. Alguém vai passar, vai acontecer alguma coisa e eu vou chegar lá, né? E às vezes eu tinha uma reunião no domingo de manhã, por exemplo, ou uma reunião caseira que fosse, ou alguma outra reunião diferente que não fosse de domingo parece que já estava meio que no inconsciente, e eu vinha quase que por obrigação. E às vezes tinha uma reunião dessa diferente, e eu falava, puxa vida, mas hoje eu estou com um pouco de dor de cabeça, e qualquer coisinha já era motivo de eu não vir na reunião. Então isso é importante, eu entender que a reunião mais importante da minha vida é realmente a reunião da igreja. Agora precisa ser uma realidade para mim, o que ainda não é. Então eu tenho pedido a Deus que me dê graça realmente para que seja dessa forma, né? Então a gente vê que houve semente que caiu em vários terrenos. Agora vai depender de como está o meu coração para acolher essa palavra. Tem momentos, irmãos, que o meu coração está tão endurecido, que eu estou tão irado, eu estou tão... como é que eu diria, cheio de uma raiz de amargura, de uma porção de coisa, que a palavra sequer consegue encontrar lugar no meu coração. Eu não consigo sequer encontrar um texto de alegria. Eu falo, puxa, se eu for abrir a Bíblia, já vai vir logo uma cacetada para cima de mim, então é melhor eu nem ler a Bíblia. Vou deixar para ler a Bíblia quando eu estiver bem, né? Porque daí eu estou bem, se vier uma cacetada, aí está tudo bem, não tem problema, eu aguento a cacetada. Agora, quando eu estou mal, eu falo, puxa vida, né? E é o contrário. É nesse momento, ou melhor, não tem momento, em todo momento eu tenho que recorrer à palavra de Deus, ainda que seja uma exortação dura, mas que seja para a minha salvação, que seja realmente para a glória do Senhor e para a minha salvação, principalmente, né? Então aqui nós vemos, primeira parte, vamos falar dos espinhos. Os espinhos são os corações embaraçados com os cuidados, com riquezas, com prazeres carnais, e tem muita coisa que nos leva hoje, irmãos. É tanta diversão que tem, é tanta coisa nova. Eu falo que o coração, principalmente nós homens, nós temos um negócio com o carro, né? Rapaz, vejo um carro lá, um Corolla, então o Corolla ainda mexe comigo. Passa um Corolla lá, eu estou com um carro muito bom em casa, graças a Deus, mas não é um Corolla ainda, então tem que ser um Corolla, né? Então isso ainda leva o nosso coração, isso ainda mexe conosco, né? Eu sempre ouço os irmãos falando que parece que o menino já nasce com um volante na mão, já tentando dirigir, né? E realmente nós temos eu falo por mim, né? Tenho uma dificuldade muito grande de estar contente, satisfeito com um carro, por exemplo, né? Isso é um exemplo muito rasteiro. Mas eu digo também que as mulheres têm as suas lutas também, né? Nós sabemos de algumas, mas existem outras que às vezes nós nunca vamos ter conhecimento, mas são lutas também tão difíceis quanto nós também nos contentarmos com um carro. E eu acredito que as irmãs tenham essas lutas, né? Mas é importante nós entendermos que em Cristo nós podemos estar plenamente satisfeitos, irmãos, né? Então, diante dessa situação, correria atrás dos prazeres desse mundo aqui, né? E muitos se afogam, né? Muitos acabam se perdendo por esse caminho e acabam sufocando a palavra de Deus, irmãos. A palavra não consegue germinar e produzir o fruto a 30, 60 e até 100 por um. Por quê? Porque eu ainda estou envolvido com este mundo, a minha mente ainda está preocupada em amanhã, segunda-feira, vai começar tudo de novo e eu tenho uma porção de nota fiscal para fazer, eu tenho uma porção de coisa para fazer lá no meu quartel, eu tenho umas viaturas lá para conferir, eu estou aqui, mas a minha cabeça está lá. Então é importante que eu esteja aqui, meu corpo, a minha mente, a minha alma, esteja realmente fazer aquietar a minha alma para poder ouvir a palavra do Senhor. Importante a gente poder, nesse momento, são poucos minutos que nós temos aqui para ouvir a palavra do Senhor, né? Então é importante a gente concentrar no que o Senhor diz à igreja cristã em Campo Grande nessa noite, né? Então a gente vê que infelizmente, acaba acontecendo da palavra ser sufocada. E, infelizmente, cada vez mais estamos ficando dependentes mais do ter do que o ser. Irmãos, Deus não está preocupado com quantos carros nós vamos ter. Deus está preocupado com o nosso coração. Deus deseja de nós um coração abatido e contrito e fala que Ele não rejeita. Se nós tivermos um coração humilde, eu estou vendo que a situação está difícil do meu irmão, eu olhar para aquela situação e colocar o meu coração naquela miséria. Ontem nós podemos ter aqui uma grande oportunidade de ver outras pessoas que aquilo que para nós é uma coisa tão simplesinho,
Para aquelas pessoas foi algo tão extraordinário, as pessoas ficaram tão felizes com uma maquiagem, uma orientação odontológica, poder cortar o cabelo, poder participar da instrução da irmã Margarete, que foi uma instrução muito esclarecedora para nós. Eu digo que eu vivo nesse meio aí da Polícia Militar e do Bombeiro e tive muitas instruções muito boas ontem aqui. E é importante nós sabermos disso, né? Nós vimos aqui irmãos que já dirigem há bastante tempo, que não sabia, por exemplo, numa conversão, que tem que esperar o pedestre passar. Eu mesmo, quantas vezes, já quase atropelei pessoa achando que ele tem a obrigação de parar. Ontem eu pude ser esclarecido. Não, eu tenho que parar. Né? Então, muitas vezes eu errei por ignorância. E nós, muitas vezes, erramos por não conhecer o poder de Deus, que é o Evangelho. Né? Então, muitas vezes, nós somos traídos por nós mesmos, por não nos interessarmos mais pela palavra de Deus, sermos instruídos. E é importante nós podermos entender que nós, na palavra de Deus, nós somos plenamente instruídos. Né? Então, eu lembro de tempos atrás que a comunidade passava por uma situação bem mais, a situação financeira era bem menos abastada do que hoje, e a gente parece que tínhamos mais comunhão. O que aconteceu? Aonde que isso se perdeu? Será que Deus errou em alguma forma? Acho que da parte de Deus não mudou nada, porque Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não vai mudar. Então a mudança aconteceu da nossa parte. Muitas coisas, muitas informações estão correndo e o mundo está levando, e os nossos filhos estão cada vez tendo mais acesso às informações. Cada vez mais está ficando difícil eu controlar, por exemplo, com a Amanda foi de uma forma, eu vejo que agora com a Esther está sendo de outra, e com o Júlio eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Por quê? A informação está chegando de maneira muito rápida. As crianças pequenininhas, elas já têm acesso ao celular, ao tablet, ao computador, a muitas coisas. Então, muitas informações entram para dentro e a gente acaba tendo dificuldade para colocar boas informações. Mas nós precisamos plantar a sementinha no coração dos nossos filhos. Nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos, pegar aquelas brincadeiras bem lá do campo mesmo. Às vezes eu falo, a gente queria tanto deixar o campo para ir para a cidade. Hoje eu falo, é importante a gente, aos poucos, ir equilibrando, não deixar totalmente a cidade, mas voltar um pouco aquelas brincadeiras lá da roça, aquelas brincadeiras mais simples, onde as crianças gastavam energia, não ficava só no computador, deitado assistindo. Ali fala tudo, fala como tem que fazer, daqui um tempo a pessoa vai pensar, o negócio já vai aparecer, porque está cada vez mais evoluído, cada vez tendo mais informações de maneira muito mais rápida, né? Então é importante a gente entender que nós precisamos ensinar os nossos filhos também para que a palavra de Deus não seja sufocada por outras informações alheias à nossa vontade, né? Nós queremos que nossos filhos realmente cresçam nos caminhos do Senhor, e para isso nós precisamos investir tempo, né? Então, temos aqui também as pedras. As pedras são os corações que recebem com alegria, mas depois acabam rechaçando a palavra, né? Por quê? Porque são corações duros e obstinados, e nesta situação acaba fazendo com que a palavra se seque, ou seja, não permite que a palavra realmente aprofunde, crie raiz e consiga realmente germinar. São corações que estão endurecidos. Ah, não, mas isso eu já sei. Ah, não, mas todo domingo eu vou lá, eles vão falar a mesma coisa lá na igreja. Eu chego lá todo domingo, o Nilton está falando a mesma coisa. Eu vou lá, o César fala, não, é a mesma coisa. Isso eu já sei, estou cansado de ouvir a mesma coisa. Irmãos, esse é um coração obstinado, um coração endurecido. Esse é um coração tendente a nos levarmos para a morte. É importante nós pedirmos para que o Senhor corte o nosso coração como o arado, eu disse, né? Eu lembro do arado, porque o arado, há poucos dias eu vi ali na rua Lou de Coelho, ali na avenida, né? Um trator passando na terra lá, eu vou falar, pode ser a terra dura que for, mas aquele troço lá corta e corta mesmo. Então, que a palavra de Deus possa ser esse arado no nosso coração nessa noite. Eu digo por mim, muitas vezes eu tenho ouvido a palavra de Deus, mas não tenho dado o devido valor. Eu até falo, olha, o Evangelho é o poder de Deus, né? Mas até que ponto é realidade para mim, é mesmo o poder de Deus para mim, né? Então que realmente possamos valorizar, considerar, né? Então por isso que eu fiz aquela pergunta no começo, como que foi essa semana? Nós conseguimos colocar em prática um pouco dessas instruções que nós temos aprendido, que o Senhor tem nos ensinado todo domingo aqui? Essa palavra realmente tem encontrado lugar no meu coração para que no momento da necessidade eu possa colocar em prática, né? Então é importante nós estarmos anotando e guardando, depois, se possível, rever essa palavra para que ela não seja sufocada amanhã, tá? Para que ela crie raiz e ela possa germinar e até produzir os seus frutos, que nós vimos que chega até 100 por 1, não é isso? Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e o tropel das coisas do mundo, né?
É tanta coisa passando para lá e para cá, é tanto movimento, eu tenho que ir para lá, eu tenho que fazer isso, eu não tenho tempo, eu preciso realmente fazer isso, eu preciso. Irmãos, sabe o que nós precisamos de verdade? Nós precisamos mesmo, é um conselho que eu digo para mim primeiramente e compartilho com os irmãos. Nós precisamos sair desse mundo por um tempinho e termos uma comunhão com o Senhor. Chegar num cantinho, aquele filme que nós assistimos, que fala do quarto de guerra, nós precisamos ter o nosso quarto de guerra. Eu pegar eu, minha esposa, ou eu mesmo sozinho, ir lá para o meu quarto de guerra, dobrar meu joelho ali e falar, Senhor, eu quero esquecer tudo que está além dessa porta e conversar com o Senhor, apresentar minhas lutas, minhas dificuldades, aonde eu não estou conseguindo, me derramar diante do Senhor, pedir graça para que o Senhor lute por mim as minhas guerras, porque eu não estou dando conta. Está chegando um momento que eu já não estou mais aguentando. E eu peço para o Senhor, interceda por mim, lute por mim, porque eu não consigo. Então nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor realmente, né? Depender mais de Deus, não depender tanto do meu braço forte, como que é uma tendência, eu não digo só dos irmãos, mas é uma tendência minha de resolver. Não, mas eu sei, eu consigo, já fiz isso muitas vezes, eu vou lá e resolvo. Aí eu estou indo, quebro o carro, aí atrapalhou tudo, deu tudo errado, não resolvi nada, dependendo da minha força. Eu sempre fiz isso, por que hoje vai dar? Deu errado, porque dependência, orgulho, soberba, confiar em mim mesmo. Precisa cada dia mais confiar em Deus, levantar pela manhã, pegar a palavra de Deus e transportar ela primeiramente para a minha mente, depois derramar ela para o meu coração, fazer com que essa palavra realmente preparar o coração para que ele receba essa palavra de bom grado, para que ela possa realmente se tornar uma realidade na minha vida, né? E por último aqui, o último item da palavra, né? Que caiu em terra boa. Esses sim são os corações que acolheram a palavra e neles frutifica com tanta fecundidade e abundância que se colhe até 100 por 1. Isso é o que precisamos desejar ardentemente. Temos um coração quebrantado, temos um coração trabalhado como a boa terra, irmãos, que possa realmente produzir, que possa realmente agradar a Deus, a ponto do Senhor nos usar da maneira como Ele deseja, para que outras vidas sejam alcançadas. Como eu gostaria, aquele meu tio que eu amo tanto, que acabou morrendo sem conhecer o Senhor, eu gostaria tanto que ele conhecesse o Senhor, e não foi possível, mas ainda existem aqueles outros que estão vivos, que ainda não conhecem o Senhor, que eu posso um dia falar do amor de Deus para eles, que eu posso demonstrar melhor ainda com as minhas atitudes, amando, demonstrando amor, demonstrando uma gentileza. Tudo isso é importante. No momento de necessidade eu poder ir lá e assistir, né? Depois, se a palavra de Deus é tão eficaz e poderosa, como ela própria nos diz, por que vemos tão poucos frutos hoje em dia? Por que já não frutifica mais tanto, irmãos? Se ela frutifica até 100 por 1, como nós vimos aqui, por que hoje não frutifica mais tanto assim e não chega nem a 1%? Na igreja primitiva, né, no tempo da reforma, no tempo dos avivamentos, multidões se convertiam e iam a Cristo, vidas eram transformadas, lares eram reerguidos, cidades eram salvas, nações eram restauradas, né? A gente vê lá em Atos, vamos dar uma olhadinha em Atos 2:42. Vamos ver como que vivia a igreja primitiva. E vamos ver o resultado dessa vida de compromisso desses irmãos. Atos 42-47. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha aqui, irmãos, uma instrução para nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que é a doutrina dos apóstolos? É a doutrina que nós conhecemos, irmãos. É a palavra de Deus plenamente aplicada, né? Essa aqui é a doutrina dos apóstolos. É a doutrina que os apóstolos nos ensinaram, que foram comissionados pelo próprio Jesus. Então ele fala, perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. São instruções importantes. E depois diz, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e
contando com a simpatia de todo o povo. E depois, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, a igreja ia crescendo, a igreja ia se multiplicando, porque eles viam que aquelas pessoas se amavam verdadeiramente, e é isso que nós precisamos, nos amar verdadeiramente. Eu me preocupar, um problema que acontece lá com o irmão, mas o irmão é lá, é um problema da comunidade, se há uma oportunidade, existe uma possibilidade de nós auxiliarmos, eu colocar o meu coração na dificuldade do irmão, eu entender que aquilo lá vai ser uma dificuldade, que se o irmão sofrer, o irmão vai acabar se enfraquecendo, e se ele enfraquecer, chegar ao ponto de ele não ter força mais de continuar a caminhada, o irmão vai perecer, vai ficar à beira do caminho, e se esse irmão ficar à beira do caminho, hoje é ele, amanhã posso eu estar naquela situação, e se nós não tivermos essa preocupação, esse amor, esse carinho com cada um dos irmãos, amanhã ou depois sou eu que fiquei à beira do caminho. Então vamos nos preocupar mais com os nossos irmãos, entendendo que nós vivendo essa vida de comunhão, essa vida de singeleza, como nós vimos aqui na doutrina dos apóstolos, nós vamos ter uma vida que vai realmente fazer com que a igreja do Senhor cresça, ainda que ela não cresça em números, mas nós vamos avançar na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje, a despeito de termos tantos pregadores e tantos sermões, tanta semeadura, por que há tão poucos frutos genuínos? Interessante, né? Aumentou o número de recursos. Hoje a pessoa não precisa nem sair de casa para ter uma pregação, basta acessar o YouTube lá, tem uma pregação. Aí você escolhe de A a Z, né? O tipo de pregação que eu quero. A gente tem ali. E ao contrário do que a gente via, fala, puxa vida, antes a palavra alcançava um número X e Y era convertido. Então agora, se nós temos mais pregadores, mais pessoas falando, deveria ter muito mais pessoas indo, eu digo, ao evangelho genuíno, tá? À sã doutrina. E nós não temos essa mesma proporção. Por que tão poucos homens se arrependem verdadeiramente? Por que tão poucos resultados? Se Deus é o mesmo e se a palavra é a mesma, por que isso está acontecendo? O mundo tem ouvido muitos sermões, porém não tem visto vidas piedosas, vidas verdadeiramente comprometidas com o verdadeiro evangelho de Cristo. Pessoas capazes de sacrificar seus próprios prazeres em favor do próximo. E, acima de tudo, um verdadeiro testemunho de sermos luz do mundo e sal da terra. Irmãos, o mundo está carente de ver atitudes de verdadeiros cristãos. Então nós precisamos realmente nos colocarmos como aquelas pessoas que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que somos obedientes à palavra de Deus. Muito importante nós considerarmos esse compromisso de realmente ficarmos firmes com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mudar a situação e não a minha forma de ver, a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Continuando, irmãos. A verdadeira causa dessa dificuldade não está na fonte, não está em Cristo. Essa dificuldade está em nós, que muitas vezes nós sabemos que nós temos essa incumbência e que Jesus não vai nos abandonar, como ele diz lá em Mateus, no último capítulo, ele fala que nós vamos ter, até a consumação do século, ele vai estar conosco, não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Nós precisamos tomar posse dessas verdades, entender que o Senhor já nos comissionou e que ele vai nos fortalecer. Primeiramente, essa palavra vai encontrar lugar nos nossos corações e depois nós vamos levar a outras pessoas lá fora, para que elas também tenham essa mesma oportunidade como nós tivemos. E nós entendemos que ter o nome, o título de pregador é diferente de realmente nós irmos pregar, tá? Então é diferente eu ter simplesmente, o irmão ele tem um dom, ele tem um talento, mas se ele não colocar em prática, se ele não colocar o pé no mar realmente, isso não vai gerar fruto, isso não vai trazer resultado. Então é importante nós entendermos que nós precisamos, primeiramente, estarmos municiados da palavra de Deus, sermos fiel à palavra do Senhor, e aí então, diante dessa munição poderosa que é o Evangelho, nós podemos levar a outras pessoas esse Evangelho. E o outro fator importante também nós precisamos pregar a palavra com fidelidade. Precisamos tomar muito cuidado para não pregar os nossos próprios sonhos, visões e revelações que estejam fora das Escrituras. Como disse o profeta Jeremias. O profeta Jeremias diz lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 28, diz assim: o profeta Jeremias, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra,
fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Irmãos, essa mensagem é muito profunda. Aqui, Jeremias está mostrando, o profeta que tem sonhos, conte-o apenas como sonhos. É comum, não sei se já aconteceu com os irmãos, alguém chegar e falar, olha, eu tive um sonho assim, assado e tal, e você pode revelar para mim, você pode... Olha, irmão, eu posso dizer para você que foi um sonho, né? Isso é tudo que eu posso dizer. Além disso, eu não sei como dizer, né? Então, aqui nós temos uma explicação muito importante para nós, a hora que aparecer alguém se dizer, olha, conte-o como um sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E aí ele fecha o versículo dizendo, que tem a palha com o trigo, ou seja, o trigo está lá, que é a essência, a palha, somos nós, daqui um pouco nós somos jogados, lançados fora, irmãos, mas o trigo, o milho precisa suprir aquela missão para que foi realmente enviado. A palavra de Deus precisa cumprir o propósito para que ela foi lançada, como nós vimos no próprio livro de Isaías, né? A palavra não volta vazia, antes cumpre o objetivo para o qual ela foi designada, né? E qual a mensagem que nós devemos pregar, né? Muitos rejeitam e zombam e não querem ouvir a palavra da verdade, o verdadeiro evangelho de Cristo. Preferem ouvir algumas coisas que massageiam a alma. Irmãos, é importante nós ouvirmos aquilo que fere o nosso coração, mesmo que aquilo cause estrago no nosso coração, mas é importante que quando nós voltarmos para casa, nós saímos daqui, ainda que nós saiamos daqui e falar, puxa vida, né? Essa palavra me machucou, essa palavra realmente fez um estrago no meu coração, mas que seja para a salvação, que seja para a glória do Senhor, e para que haja arrependimento, para que haja cura, para que haja restauração, para que os irmãos possam voltar para casa, e daqui uns dias os irmãos possam se alegrar, possam regozijar, ainda que possam chorar hoje, ainda que possa doer bastante hoje, mas que os irmãos possam daqui um pouco se alegrar, para que nós possamos continuar seguindo esse Evangelho de Cristo de maneira sadia, de maneira que realmente agrada ao Senhor, né? E aí, irmãos, para encerrar, o tempo já está indo aí, uma aplicação rápida do nosso assunto aqui, né? Primeiro ponto aqui, são 5 pontos, gostaria de voltar ao primeiro ponto, que diz, novamente uma pergunta, com que coração você chegou aqui nessa noite? Aquela pergunta nós fizemos logo no começo, né? Depois, como nós vamos retornar para casa agora? Será que da mesma forma que nós chegamos? Espero que a palavra do Senhor possa encontrar lugar nos nossos corações, irmão. Esse é o propósito, né? Depois, não importa qual seja a situação que nós tenhamos caminhado até aqui, mas importa como nós vamos caminhar a partir daqui. Nós estamos tendo uma instrução, irmãos, uma instrução muito importante que o Senhor está falando aos nossos corações. Prepara o teu coração, prepara o solo do teu coração como uma boa terra para receber a boa semente que é a palavra de Deus. E depois, qual tipo de solo encontra-se a partir de agora no seu coração? Espinhoso, rochoso, frágil ou uma terra trabalhada, revirada e pronta para receber a genuína e especial semente que é a palavra de Deus, a ponto de germinar até 100 por 1. E por último, a responsabilidade do semeador é semear. A partir daí, irmãos, a semente está no coração daquele que a recebe. A decisão de permitir que essa semente germine e que produza fruto até 100 por 1 está nas mãos daquele que ouve. Que Deus nos ajude a atentarmos para aquilo que o Espírito diz à Igreja Cristã em Campo Grande nessa noite e que possamos considerar com temor o falar de Deus aos nossos corações. Façamos como a instrução de Tiago, portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E assim nós encerramos a nossa mensagem dessa noite. Amém?